Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Belezinha. Olha só, neste vídeo a gente vai entender a forma como a banca Sebrasp cobra. A gente dividiu esse vídeo aqui em duas partes. Eu cataloguei todas as questões de português da banca Sebrasp do ano de 2024. Fiz isso também do ano 2023, 2022 e assim por diante. E a gente percebe que a banca ela tem uma recorrência, né? Então ela se mantém mais ou menos na mesma estratégia de 2023, tá legal? Então, com base no raio-x que a gente fará, a gente vai perceber, opa, o que a gente pode então já começar logo de cara estudando para a gente já ter um melhor desempenho na prova. A gente vai entender melhor, aprofundar melhor naquilo que a banca realmente cobra, para a gente evitar perder muito tempo com aquilo que a banca simplesmente ignora, não é? Então esse vídeo ele se divide no raio-x 2024 e na sequência, com base nesse raio-x, como a gente deve estudar língua portuguesa para o seu concurso, beleza? Então, venha comigo à tela, queria falar rapidamente aqui sobre o nosso curso, né? Então a gente tem toda a teoria, tem o resumo de cada assunto e questões comentadas banca Sebrasp. A gente tem mais de 1.700 questões comentadas em PDF da banca Sebrasp e mais de 1.500 questões comentadas da banca Sebrasp em vídeo. Então são dois meios didáticos distintos, tá legal? Então, para você então, poxa, Terror, eu me dou bem estudando pelo PDF, legal, mande ver. Terror, eu me dou bem estudando pela videoaula, tá legal? Então você tem esses dois meios didáticos para poder estudar. Tá legal? Show de bola! E nós temos provas comentadas da banca Sebrasp também, beleza? Então, o fato de nós fazermos então aqui, aliás, o objetivo de nós fazermos aqui esse raio-x é porque é muito importante que nós estudemos por escala de prioridades, isto é, começar já estudando por aquilo que a banca mais cobra, aprofundar naqueles assuntos que a banca realmente cobra, ela é recorrente naquilo, para a gente não perder tempo. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Vamos fazer aqui um raio-x daquilo que a banca cobrou em 2024, tá legal? E esse estudo aqui, eu peguei todas as provas de 2024 da banca Sebrasp. Cada prova fui destacando. Essa questão aqui de acentuação gráfica para cá, de ortografia vai para lá, de substantivo vai para lá, de concordância vai para cá e assim por diante. Fui fazendo essa separação prova a prova, justamente para a gente ter bastante fidelidade com aquilo que a banca cobra. Tá legal? Então, com base nesse raio-x, a gente vai compreender melhor como que a gente então vai estudar a língua portuguesa, né? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que observar sempre nesse raio-x, né, é que a gente tem que excluir as questões anuladas. Por quê? Porque elas perderam o valor. Né? Então, se a banca anulou a questão, é porque ela teve algum vício. Então a gente simplesmente anula, tá legal? Então a gente vai simplesmente excluir as anuladas, então num total de 1.112 questões, tá? Então excluindo de todas as questões de português e redação oficial, tá? Redação oficial faz parte do conteúdo de língua portuguesa quando a banca deixa previsto lá no conteúdo programático, né? Então, português e redação oficial, no total de 1.112, porque a gente excluiu as anuladas. Aí tem um outro detalhe também. Nós temos 24 questões que são de assuntos que normalmente a banca não coloca nos seus conteúdos programáticos. São aqueles assuntos que a banca, por exemplo, ela coloca para professor de língua portuguesa, né, para redator, né, para revisor de assembleias legislativas, né, taquígrafos também, também o Instituto Rio Branco. Então, e aí, nesse caso, são conteúdos muito específicos, né? Então, neste caso, não cai normalmente pela banca Sebrasp, tá? Então, são esses aqui que a gente vai observar. Então, são 24 questões, tá? E são temas extras, que normalmente não estão no seu conteúdo programático. Mas é importante, né, a gente observar isso, né? Então, por exemplo, divisão silábica e fonemas, normalmente a banca não cobra, só vai cobrar para professor de língua portuguesa, revisor, por exemplo, tá legal? Como acontece também em funções de linguagem, denotação, conotação, variação linguística, figuras de linguagem, intertextualidade. Tá? Então, somente se estiver previsto lá esse assunto, né, um desses assuntos aqui, no conteúdo programático, que você estuda esse assunto. Mas, normalmente, a banca não cobra. Tudo bem? Beleza, então, com base nisso, a gente vai observar o seguinte. Foram 1.088 questões no ano de 2024. Tá?
português e redação oficial. Para você ter uma ideia, em 2023 a banca cobrou quase chegando aos 700, menos de 700 questões. Então, só para você ver que teve mais provas, né? A Banca Sebrasp organizou mais concursos, mais provas no ano de 2024. Mas o percentual ele se manteve, tá? O percentual de questões. Então, a gente vai trabalhar com esse número aqui, ó, tá? Que são os conteúdos que a banca normalmente cobra, tá legal? Beleza, então, com base nisso, foram então 1.088 questões no ano de 2024, tá bom? E a gente vai perceber o seguinte, eu dividi aqui em alguns troncos principais, em 5 troncos principais aqui. Tá? Então, ortografia e acentuação gráfica, as classes de palavras, a sintaxe, de uma forma mais abrangente, tá legal? A textualidade, que aí envolve interpretação de texto e outros mais, e também a redação oficial. Redação oficial só se estuda depois que está lá previsto no edital, tá legal? Beleza, mas faz parte, a gente tem que observar aqui. Tudo bem, então vamos lá. 1.088 questões, e aí você vai perceber, opa, caramba, textualidade, 469 questões. Veja bem. Sintaxe, 460 questões. Caramba, terror. A banca vai pau a pau ali de texto, né? E também a parte sintática, né? Sim, ela vai pau a pau. A diferença é que as aulas de textualidade, elas envolvem interpretação de texto, mecanismos de coesão, significação de palavras, tipologia textual e gênero textual. Então veja que nós temos, nesse caso, 5 aulas, sendo que mecanismo de coesão textual, basicamente, é você perceber a retomada de uma palavra por outra. Tá legal? Basicamente isso, você saber identificar isso. Então é teoria muito pequena e parte para questões. Significação de palavras, teoria muito pequena e partir para questões também. Interpretação de texto, pegar o jeito de interpretação, que a gente sempre coloca ali, né? Quais são os elementos importantes para você evidenciar na interpretação, e depois parte para questões, observando nossos comentários e tudo mais, beleza? Além de tipologia e gênero textuais. Então, basicamente, teoria mesmo, você vai ter em tipologia textual e gênero textual. Né, que você vai ter um volume maior de teoria. No restante, é mais uma dica ali e partir para questões. Então, o que acontece? 469 questões, né, fazendo aqui 43% do conteúdo, basicamente sem teoria. Pouca coisa de teoria, e aí, para o seu estudo, isso é muito bom. Não tem pré-requisito, você não tem que ter um conhecimento prévio para poder entender esse conteúdo. Então, parte para essas questões logo de cara. Parte para esses conteúdos logo de cara. Você já garante 43% daquilo que a banca cobra. Tá legal? Então, isso daqui ó, é muito importante, a textualidade. Aí a gente entra em sintaxe. Sintaxe, a gente tem uma pancada de aulas. Eu vou mostrar para você aqui. Tá legal? Então, temos um pouquinho menos de questões, mas uma quantidade muito grande de teoria. Tá? Bastante teoria. E, logicamente, a quantidade de aulas aumenta bastante. E aí nós temos classe de palavras, aqui 10% praticamente, né? Ortografia e acentuação, a gente vai trabalhar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre isso, e a redação oficial. Redação oficial só se estuda após o edital. Edital tem lá a previsão, redação oficial, eu começo a estudar. Não tem essa previsão? Não tem edital, não está no edital? Nada, logicamente não vai estudar. Beleza? Tranquilinho. Então vamos lá. 1.088 questões, essa é a distribuição do tronco base. Tá legal? Ok, agora vamos a essa distribuição. Então veja, ortografia e acentuação. Foram 6 questões de ortografia e 6 questões de acentuação gráfica. Com um detalhe importante, tá? No conteúdo programático da banca, normalmente ela coloca assim, ó, ortografia oficial. Pronto, tá legal? Ortografia oficial. E aí, o que acontece? Quando a gente está catalogando as questões de acentuação gráfica, eu sempre observo o edital para verificar, opa, a banca cobrou efetivamente a acentuação gráfica ou simplesmente deixou no ar a ortografia e cobrou também a acentuação gráfica. Então, dessas 6 questões aqui, 3 questões, elas estavam com a previsão no edital de acentuação gráfica. Opa, então estava lá na previsão, que são concursos para professor de língua portuguesa, são concursos para o Instituto Rio Branco, concurso para revisor de texto, tá legal? Taquígrafo. Então, eles cobram lá também a acentuação gráfica. Mas nós vimos 3 questões, tá, em que o edital só tinha previsão ortografia. Então, a gente pode subentender daí que quando o edital só tem ortografia, também é importante estudar a acentuação gráfica.
Então, ortografia de forma abrangente, emprego de letras, emprego de hífen e de acento gráfico. Tá legal? Então, cuidado com isso. Poucas questões, mas é relevante a gente observar isso, né? Beleza. Classes de palavras, cara. Classe de palavras, o conteúdo, a quantidade de aulas para a gente abordar aqui as classes de palavras, são 10 as classes de palavras. Né? Então, nós temos 10 aulas previstas para isso. Teríamos 10 aulas previstas para isso. Né? Só que a banca, ela cobra muito pouco. Muito pouco a classe de palavra, tá? A gente observa que ela cobra muito pouco. E isso não é só agora, nesse raio-x 2024. A gente percebe isso ao longo dos anos. Foi a mesma coisa também no raio-x que a gente fez de 2023, tá bom? E aí, quando ela cobra a classe de palavras, você vai observar no conteúdo programático, né, dos editais da Banca Sebrasp, ela deixa lá, classe de palavras, ok, mas ela coloca emprego de tempo e modo verbal, colocação pronominal. Então, aqui em classe de palavras, o grande peso está justamente nesses assuntos, que a banca já coloca como extra a classe de palavras. Só que esses dois assuntos estão dentro de classe de palavras, tá legal? Só que a banca dá destaque, justamente porque o que ela cobra mesmo é isso aqui, ó. Verbo, então você entender o emprego de tempo e modo verbal, e também pronome, então basicamente em cima da colocação pronominal. Lógico, ela também pode pedir, por exemplo, o emprego de este, esse, aquele, né? Então ela também cobra algumas peculiaridades, mas muito pouco. O que ela cobra mesmo é a colocação pronominal. Tudo bem? E aí nós temos uma questão ou outra, por exemplo, o advérbio, a gente tem 6 de preposição, adjetivo nós temos 4, artigo 1, substantivo 5. Logicamente, no curso, a gente deixa essas aulas disponíveis para você analisar, estudar aquilo também, mas sabendo que a banca cobra pouco. Então, você passear pelo assunto é interessante, né? Para ter uma noção legal. Bom, beleza, vamos à frente aqui. Textualidade. Cara, textualidade, 469 questões. Significado de palavras, nós não temos a teoria. Basicamente, a teoria é só uma dica ali para você e, na sequência, partir para questões. Tá legal? Mecanismos de coesão. A gente coloca toda a informação do mecanismo de coesão, quais são os mecanismos de coesão e tudo mais, para que você tenha uma noção mais abrangente. Mas, ao partir para as questões, você percebeu, poxa, é basicamente lá, o pronome tal retoma que palavra. O substantivo tal retoma que palavra. O pronome relativo tal, ele retoma que palavra. Basicamente isso. Tá legal? Aí nós temos a teoria, né? De tipologia textual, para você observar lá texto narrativo, texto injuntivo, descritivo, dissertativo, se é expositivo, se é argumentativo. Temos uma teoria pequena e, logicamente, vai te ajudar bastante e depois é treinamento. Tá? Gênero textuais, aí a gente tem uma quantidade muito grande de gêneros. Tá legal? E a banca cobra pouquíssimo isso. Tá? Então, ela muitas vezes ela foca, tá? Muitas vezes numa charge, tá? Ela também, muitas vezes, ela pode cobrar artigo de opinião, um conto, uma crônica. Por quê? Ela parte daquele texto para fazer a interpretação de texto. Ela aproveita um texto que já vai ter uma interpretação para pedir o gênero textual. Então, normalmente, ela coloca uma crônica, né? A gente observa muito, um conto, tá? A gente nota bastante isso, um artigo e tal. Interpretação de texto, eu coloco inicialmente ali para você logo as técnicas que a banca utiliza para você já eliminar, né, aquela afirmação equivocada e tal, como extrapolação, como tangenciamento e assim por diante. A gente coloca a técnica para você, ela é curta, o que importa mesmo é você treinar com as questões. E aqui nós temos 325, cara, de 1068, nós temos 325, olha a quantidade, né? Só para você perceber que a banca ela mantém mais ou menos isso mesmo, esse percentual de 30%, fica em torno de 30%, tá? De questões de interpretação de texto. É o normal dela mesmo. Então você tem lá uma prova, cada texto ali com 2 questões, 3 questões e tal. Tá legal? É o normal, natural da banca. Redação oficial, 41 questões. Redação oficial só se estuda porque é algo bem pontual, né? E você consegue matar ali vamos colocar ali 3 encontros mais ou menos de língua portuguesa, você consegue matar. É uma aula importante, interessante, mas tem que ter essa previsão no edital. Sem previsão no edital, não estude redação oficial. Você mata isso rápido, uma semana você mata isso, tá? Sintaxe, como eu falei para você, olha só. Cara, sintaxe, a gente tem então 460 questões. A sintaxe, primeira coisa que tem que observar, a sintaxe da oração.
Isto é, você saber localizar os termos da oração, identificar os termos da oração, perceber que entre o sujeito e verbo não cabe vírgula, e assim por diante. Então, identificar os termos da oração, isso é muito importante. Por quê? Partindo disso, você vai entender melhor as orações subordinadas, vai entender a concordância, a regência, a pontuação, a reescrita, crase, tá legal? Por isso que a gente divide aqui a parte da sintaxe em a sintaxe da oração, as conjunções das orações coordenadas, importante. Aí a gente estuda orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais e também a gente tem a pontuação. Na realidade, na aula, né, nas aulas, a gente divide a pontuação pelos níveis, né? Ela é cobrada pela regra de sintaxe de oração, pela regra de orações coordenadas e assim por diante. Tá bom? Belezinha. Então, a gente tem aqui, veja pela quantidade de questões. Sintaxe de oração, terror, são 37 só. Poxa, então ela não é tão importante assim? Ela é muito importante porque ela é a base para você entender as orações subordinadas, a pontuação, a concordância, a regência, a reescrita. Tá legal? Beleza, olha só a quantidade de questões de pontuação. Olha só a quantidade de questões de concordância. Regência é natural, a banca cobrar menos, né? É natural isso daí. Crase também. E reescrita. Toda a prova tem lá 1, 2, 3 questões de reescrita. Tá legal? Show de bola. Então, aqui nós temos essa especificação da quantidade de questões que a gente tem aqui por assunto. Tudo bem? Essa é a nossa ideia aqui para você perceber o grau de importância. Então você viu, cara, como grau de importância, terror. O que a gente vai notar então aqui, voltando aqui para o nosso gráfico direitinho, né? Então, a textualidade, a gente tem que estudar primeiro. Logo começar com isso. Por quê? Textualidade, ela envolve as aulas de interpretação, significado de palavras, tipologia genotextual, é legal? E semântica, significado de palavras, eu falei mecanismo de coesão, são 5 aulas só. Pouca teoria e muitas questões. Show de bola, beleza. Aí você vai para a sintaxe, também para garantir, mas olha só, são 43%, depois garante mais 42%. Só que aí você tem que aprofundar bastante. Nesse caso aí, muita teoria para você relembrar, não é? Tranquilo, para depois atingir ali as classes de palavras e tal. Com base nisso, o que a gente vai fazer então? A gente vai analisar aqui o conteúdo programático, que é o geral da banca. Este é o conteúdo programático geral da banca. O que normalmente ela faz, né? Ela colocar aqui o item 7, que é o item de redação oficial. Tá? Normalmente ela coloca ali, insere ali. Tá? A gente vê, por exemplo, tem alguns concursos em vigor do ano de 2025, que a banca inseriu alguns elementos novos, alguns assuntos novos. Mas é como eu falei, isso depende muito do próprio órgão, né, que solicita aquele conteúdo. Né? E aí foge a peculiaridade da banca, por isso que a gente catalogou daquele jeito lá. A gente foi deixando distintos, né, aqueles assuntos, tudo bem? Logicamente, para aquele concurso específico, a gente deixa aquele conteúdo exclusivo para o aluno, lógico. Né? Mas você não vai estudar aquilo que não é necessário. Tudo bem? Então, este é o conteúdo natural da banca. Tudo bem? Beleza. Então, o que mais cai? Textualidade, Teor. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui o nosso estudo. Então, agora a gente entra justamente na orientação de estudo. O que você deve estudar primeiro? Você deve estudar primeiro a missão alfa. Vamos dividir, então, em missão alfa, Bravo, Charlie e Delta. Tá legal? Então, qual é a missão alfa, terror? Cara, vamos pegar aquilo que tem pouca teoria e tem muitas questões, tá? Então, essa missão alfa justamente se refere à textualidade, ok? Então, vamos lá. Vamos observar aqui no conteúdo programático do edital, né? Que é o basilar da banca, né? A missão alfa. Então, está aqui, ó, o item 1, compreensão, interpretação de textos. O item 2, reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Item 4, que são os mecanismos de coesão. E o item 6, que é significação de palavras, né? O 6.1 aí. Tudo bem? Terror, tranquilo. Então aí nós temos a missão alfa, tá legal? Belezinha. A gente inclusive deixa aqui abaixo desse vídeo, tá? Dentro do curso, aqui abaixo desse vídeo, a gente coloca para você a orientação de estudo. Então essa orientação geral, né, um resumo desse vídeo que a gente está fazendo aqui, orientação geral, e também a apresentação do curso e tudo mais. E aí, os próximos PDFs que a gente vai deixando para você aqui, aí a gente vai especificamente na missão alfa. Bom, na missão alfa, você vai estudar
que vídeos que você vai estudar de compreensão e interpretação de texto. Você vai estudar por PDF, vai estudar por videoaula. Então aqui, por exemplo, tipologia textual. O que é mais importante você relembrar? Isso. Está neste vídeo, neste vídeo, neste vídeo. O que é melhor estudar aqui? Por PDF e por videoaula. Então, tudo está na orientação que a gente deixa justamente aqui abaixo do vídeo, dentro do curso. Tá legal? Belezinha! Se você está assistindo a esse vídeo aqui no YouTube, então esse PDF não vai estar aqui abaixo, tá bom? Mas no curso você consegue ver isso numa boa. Show de bola, tranquilinho? Então a missão Alfa aí está. A missão Bravo. Bom, a missão Bravo, o que a gente fez então? A missão Alfa, nós batemos lá com 469 questões, não é? Beleza, do ano de 2024. Beleza. A missão Bravo, 460 questões. O que eu fiz então? Dividi a sintaxe, porque ela é muito grande, dividi a sintaxe em duas missões. Então, a missão Bravo é o início da sintaxe, em que você estuda, então, a sintaxe de oração, orações coordenadas, orações subordinadas, substantivos, adjetivos e adverbiais, a pontuação, beleza? Então, para a gente entender bem. E aí, a banca não deixa a nomenclatura, sintaxe de oração, período composto por coordenação, não faz isso. Então, o que nós entendemos, né, no conteúdo programático, que então vai colocar esse conteúdo? Domínio da estrutura morfossintática do período. Cara, isso aqui é tudo. Desde sintaxe de oração até reescrita é tudo. Tá? Beleza, morfossintaxe engloba tudo. E a banca coloca assim, ó, relações de coordenação entre orações e termos de oração. Então faz subentender, são as orações coordenadas, e estão também os termos compostos dentro da oração, o sujeito composto, objeto direto composto e assim por diante. Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. Opa, então nós temos aqui as orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais, né? E aí, neste caso, dentro da oração, nós temos lá, por exemplo, o objeto direto, é termo dependente, subordinado a um verbo, ok? Então, a gente percebe que ela cobra, assim, a sintaxe de oração e também as orações subordinadas, tudo bem? E também empregos de sinais de pontuação. Então, temos um conteúdo grande aqui, importantíssimo, principalmente aqui a sintaxe de oração, importantíssimo com muitas e muitas questões para você treinar. Tá legal? Beleza. Vencida a missão Bravo, a gente vai para o complemento da sintaxe. Esse complemento da sintaxe, então, você vai prosseguir. Você tinha feito até a pontuação, as orações subordinadas, adverbiais e pontuação, agora você vai prolongar. Você vai, então, vai prolongar com a concordância, né, verbal e nominal, regência, crase, beleza? Reescrita de frases e parágrafos, reorganização e tal, tudo isso aqui é reescrita, tá? Então você prosseguiu aqui na parte de sintaxe, tá legal? Beleza, então é um complemento. Só que, só isso, a gente prefere que você prossiga agora na parte de classe de palavras que a banca efetivamente cobra. Tá legal? Então, ainda na missão Charles, você pegou só uma parte da sintaxe e aí a gente mesclou com aquilo que é importante de emprego de classe de palavras. Tá legal? Então, a gente vai marcar aqui para você, ó, emprego das classes de palavras. Principalmente quem? Aqui nós temos, olha, emprego de tempos e modos verbais e a colocação pronominal. Item 5.8 aqui, ó. Pronto. Matamos o que é importante. Veja bem, nós tivemos na missão Alfa 43%. Na missão Bravo e missão Charlie, nós temos mais 42%, lembra? Tranquilo, então ali, ó, 85%, mais 10% das classes de palavras. Então nós fechamos aqui os 90 e tantos por cento aí, beleza? Tranquilo, com a missão Charlie aqui numa boa. Veja que nós deixamos de lado aqui, ó, o domínio de ortografia oficial. Tá legal? Belezinha. Ok. E aí nós temos também a missão Delta, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho o que é. Agora, vamos lá. Com base naquilo que nós falamos, tá? Como que você estuda isso no curso? Então, venha para cá. A nossa aula 1 disponível no curso é justamente, ela começa com esse vídeo aqui agora, esse meu vídeo aqui, e aí, abaixo desse vídeo, você tem as orientações de estudo, que é um material em PDF, em que ali eu vou falando para você o que você vai estudar, então, onde você vai clicar para baixar material, você vai estudar por PDF, por videoaula, qual é o ideal em cada aula, a gente vai explicar tudo direitinho para você de cada aula. Então, você vai tendo ali, né, uma orientação de
tudo que você vai estudar efetivamente, tá legal? Então, cada PDF, missão Alfa, missão Bravo, missão Charlie, missão Delta. Então, cada missão tem um PDF específico, inclusive para você controlar ali a quantidade de questões que você acertou, errou e tudo mais, tá legal? Então, a gente direciona bastante você nisso, tá? Beleza. E aí nós temos as aulas, elas estão ordenadas didaticamente, tá? A ordem natural didática, começando então por ortografia e acentuação gráfica, entrando na parte da morfologia, que são as classes de palavras, depois entrando na sintaxe, tá legal? Só que, como a gente falou da escala de prioridades, a gente vai começar estudando pela missão alfa. Então, qual é a orientação que eu passo aqui para você? Você, estando no curso, e você iniciou o curso ali, você vai perceber que as primeiras aulas aqui estão liberadas, tá? Ó, as primeiras aulas aqui estão liberadas e as últimas estão liberadas também. As últimas também estão liberadas. Por quê? A plataforma, ela trava, ela não libera todas as aulas de uma vez só. Tá? Então, você, depois de 10 dias, você já tem todas as aulas separadas, liberadas para você. Mas as aulas principais, elas já estão abertas. Na missão alfa, já estão abertas para você. O que você vai fazer então? Poxa, Terror, então eu já vi aqui a aula 1, que é orientação de estudo, e aí, na orientação de estudo, assisti a esse vídeo, agora, belezinha, e eu já vou clicar lá nos PDFs, orientação de estudo, que é o primeiro material, show de bola, que é a apresentação do curso e tal. Depois, orientação de estudo, missão alfa, você vai pegar a missão alfa e vai acompanhar o que eu estou pedindo para você estudar de acordo com a missão alfa, aquele PDF ali. Vai ter os outros PDFs também, mas você segura, porque a aula liberada para você é justamente a aula da missão alfa. Estão aqui, ó. Então você vai começar estudando por quê? Pelo quê? Pelo mecanismo de coesão. Depois vai pegar significação de palavras, depois tipos textuais, gêneros textuais, compreensão de texto. E lá eu falo, olha, o que você vai estudar em mecanismo de coesão textual? O que é importante? Pega o PDF, a videoaula, quais vídeos são importantes? Eu já vou identificando para você cada um deles. Significação de palavras é a mesma coisa, tipologia, gênero textual, compreensão textual. Beleza. Você não vai vencer esse conteúdo aqui, porque o conteúdo é grande, a quantidade de questões é grande. Você não vai vencer esse conteúdo aqui todo em uma semana só. Então, já na outra semana, já com todas as aulas liberadas, você já vai partir para a missão Bravo. Aí a missão Bravo, você vai começar por onde? Lá no PDF, tá? Da missão Bravo, eu já oriento, ó, na missão Bravo, você vai para que aula? Vai pegar simplesmente a aula 12, de sintaxe e oração, tá? Já trabalhando em cima da pontuação. Pegou a aula 12, estudou a aula 12, aí eu oriento quais são os vídeos que você vai assistir, ou qual o PDF que você vai baixar e tudo mais, tudo certinho. Beleza, aí você vai estudar a aula 13, a aula 14, a aula 15, a aula 16, show de bola, passou a missão Bravo, parte da sintaxe, né? Vamos colocar ali em torno de 20% do conteúdo de 2024 cobrado, lembra? Aí você vai para a missão Charlie. Na missão Charlie, o que a gente falou? Você faz um complemento da sintaxe, né? A segunda parte da sintaxe. Então, você vai estudar a aula 17, que é a concordância verbal e nominal, a aula 18, que é a regência verbal e nominal, a aula 19, que é o emprego de crase, a aula 20, que é a reescrita. Veja, vou limpar a tela aqui, ó. Quando você for estudar a missão alfa, você vai pegar o PDF da missão alfa e vai pegando ponto a ponto aqui, ó, seguindo aquilo que eu pedi. Quando você for para a missão Bravo, você vai baixar o material, né, esse PDF da missão Bravo e vai seguir ponto a ponto que eu vou orientando você. A mesma coisa na missão Charlie. Tá legal? Então, na missão Bravo ainda, veja, você então chegou aqui, aliás, na missão Charlie, desculpa. Você chegou então aqui até a aula 20, o que você vai fazer? Você vai pegar a aula 10, depois de ter finalizadas as aulas de sintaxe, tá, na missão Charlie, você vai pegar 2 pontos importantíssimos, que são emprego de tempos e modos verbais e pronomes, colocação pronominal. Pronto, isso aqui é muito importante, tá legal? Ah, Teô, beleza, então na missão Charlie eu consegui finalizar aqui numa boa, tranquilo. Aí eu indico você, e na missão Charlie, no PDF a gente fala isso. Bom, você primeiro começou aqui trabalhando emprego de tempos e modos verbais, trabalhou também pronomes e colocação. Aí você vem a fundamentos das classes de palavras, para poder entender. É uma aula muito curta, pequenininha ali, tranquilo. E aí você vai verificar lá substantivo que é importante estudar, artigo que é importante estudar,
adjetivo, preposição e advérbio, que são as classes de palavras que são cobradas pela banca. Tá legal? E aí, no PDF, eu vou orientar você que você também tem que estudar isso daqui, mas é um passeio por esse conteúdo, basicamente isso. Tá legal? Porque lá na missão Delta, a missão Delta, você vai estudar as provas comentadas. Rodrigo, mas e a redação oficial? Só estuda, seu concurso já tem edital aberto, já tem redação oficial? Então, a missão Charlie, da missão Charlie para a Delta, você pode estudar aqui então a redação oficial. Beleza, tranquilo. Agora, as provas comentadas, depois de ter passado por esses conteúdos, até a missão Charlie, beleza, aí você vai pegar as provas comentadas. Faz a primeira prova, observe lá o meu comentário, o gabarito e tal, verificando, observando o que você errou, o motivo do erro, porque aí você faz uma revisão. Isso que é muito importante. Ao realizar as provas, você está fazendo revisões, tá legal? Sem contar que a gente tem também uma aula extra aqui, que é a aula 27, que é uma aula de resumo, é um resumão da banca Sebrasp, tá legal? Por que então a gente coloca tantas questões comentadas? Então a gente tem toda a teoria, resumos, né? A gente também tem mais de 1.700 questões comentadas da banca Sebrasp em PDF e mais de 1.500 comentadas em vídeo. Por que isso? Porque a partir do momento que você tem um grande universo de questões, você vai executando bastante, sempre com a orientação que a gente vai passando para você, é natural que você perceba a recorrência da banca, aquilo que ela sempre cobra, o jeitinho que ela sempre cobra, e ela evita modificar muito aquilo que ela já vem cobrando, tá legal? Então você passa a ficar com mais tranquilidade, você tem mais segurança para executar. E aí, tem um detalhe, ao realizar as provas, você vai percebendo como que você vai evoluir. Tá legal? Então, tudo isso é muito importante e é muito importante também que você acesse cada PDF. Não vá para nenhuma dessas missões aqui sem a orientação em PDF, missão alfa, peguei o PDF e vou seguir direitinho ali o que o Terror falou. Missão Bravo, a mesma coisa, missão Charlie e missão Delta. Show de bola? Um grande abraço, valeu, até mais!